Olá, eu me chamo Matheus de Jesus Silva Matos e sou monitor da disciplina Química Orgânica para Engenharia Florestal. Olá, eu me chamo Igor Colares Pena e sou monitor da disciplina de Estrutura e Reatividade dos Compostos Orgânicos para Engenharia Química. Nós somos acadêmicos do curso de Química da Universidade do Estado do Amapá e somos supervisionados pela professora mestre Ana Júlia Silveira. E hoje vamos apresentar para vocês alguns tópicos elementares acerca do laboratório de Química. Antes de iniciarmos qualquer procedimento no laboratório, cada indivíduo precisa estar devidamente protegido por meio dos seus equipamentos de proteção individual, no caso, os EPIs. A princípio, esses equipamentos são a touca para a proteção dos seus cabelos, caso você tenha cabelos muito longos e que não caia nem um fio de cabelo durante o seu procedimento, a máscara para a proteção de boca e nariz, os óculos de proteção para a proteção dos seus olhos e o principal, o jaleco para a proteção do seu corpo. É importante que o jaleco também seja branco, para caso caia alguma substância no seu corpo, essa substância possa ser identificada por meio de sua coloração. Outro ponto importante seria a utilização das luvas, caso você vá manusear algum tipo de substância tóxica. É importante também que o jaleco seja de elástico no pulso, para que ele pressione e não atrapalhe você durante o seu experimento. Outro ponto importante também seria a utilização de calças e sapatos fechados, para a proteção dos seus pés e das suas pernas. Além dos EPIs, há também os EPCs, que são equipamentos de proteção coletiva. Dentre esses equipamentos de proteção coletiva, há a capela de exaustão, que ela é utilizada para armazenar substâncias tóxicas e corrosivas, e também ela é utilizada em relação ao manuseio dessas substâncias. Geralmente, nessas capelas de exaustão, há um mecanismo de sucção que retira os gases provenientes dessas substâncias. Outro equipamento de proteção coletiva é o chuveiro de segurança. Caso alguma substância venha cair em cima de você, sobre o seu jaleco, sobre você, você aciona ele puxando essa válvula para baixo, fazendo com que o fluxo de água contínuo caia sobre você, retirando parcialmente o reagente que você entrou em contato. Outro EPC bastante conhecido dentro do laboratório de química é o lava-olhos. Caso alguma substância caia em seu rosto, em seus olhos, você tem que se direcionar ao lava-olhos para tentar retirar parcialmente essa substância para evitar danos futuros. Outro EPC, equipamento de proteção coletiva, que se deve ter em um laboratório de química, é o extintor de incêndio, para combater focos de incêndio relacionados a curtos-circuitos de equipamentos elétricos ou focos de incêndio relacionados a líquidos inflamáveis. Agora que sabemos sobre os EPIs e também os EPCs, é importante saber algumas normas que devem ser seguidas dentro de um laboratório de química. Uma delas é em relação ao manuseio de substâncias tóxicas, que devem ser manuseadas dentro da capela. Outra norma é em relação à ingestão de alimentos. Não se pode, de maneira alguma, comer dentro de um laboratório de química, muito menos beber ou fumar. Outra norma é em relação às vidrarias. Ao utilizá-las, certifique-se que elas estão limpas e secas, para não afetar o resultado do seu experimento. E também, após o uso, é recomendado que as lave e as guarde nos seus devidos lugares. Outra norma é em relação ao descarte de resíduos e solventes. É correto descartar os resíduos e solventes da experimentação nos seus respectivos coletores. E também é recomendado que lave as mãos antes
e depois de cada experimento. Caso você tenha alguma dúvida, procure o seu professor ou técnico do laboratório para estar sanando elas. Agora vou apresentar para vocês algumas vidrarias volumétricas. Vidrarias volumétricas são aquelas utilizadas para aferir volumes. Dentre elas, a proveta. A proveta ela é destinada a medir volumes, entretanto, com uma aproximação não muito grande. Ela não é muito exata na aferição de volumes. Essa aqui, como vocês podem observar, é de plástico e mede até 100 ml aproximadamente. Há também provetas de vidro, assim como a outra que a gente acabou de ver. Essa aqui também é de 100 ml, só que de vidro. Outro tipo de vidraria volumétrica utilizada bastante no laboratório de química são as pipetas graduadas. As pipetas graduadas, elas medem um volume com maior exatidão em comparação com as provetas. Essa aqui, por exemplo, pode aferir até 10 ml. Entretanto, ela pode aferir diferentes tipos de volume inferiores a 10 ml. Outra vidraria volumétrica bastante utilizada nos laboratórios de química é a pipeta volumétrica. Diferente da pipeta graduada, a volumétrica apresenta uma protuberância, uma diferença de diâmetros. Entretanto, a pipeta volumétrica mede com maior precisão um volume do que em comparação com uma pipeta graduada, pois ela é calibrada para medir apenas um volume. Essa aqui, por exemplo, mede apenas 10 ml. Para usar as pipetas adequadamente, faz necessário o uso de um pipetador de 3 vias, conhecido também como pera, onde cada função está simbolizada com uma letra. A letra S é de sucção, para sugar o líquido. A letra E é para expulsar o líquido. A letra A em cima do pipetador é para aspirar o ar. Lembrando, nunca pipete líquidos com a boca. Entretanto, há pipetas que não precisam de pipetador, que é o caso das micropipetas. Elas são utilizadas para aferir volumes muito pequenos de líquido. Por exemplo, essa aqui varia de 10 a 100 microlitros. E dentro desse intervalo, você pode estar escolhendo qualquer volume. Pegando aqui um volume qualquer para exemplo, se você quiser esse volume, você tem que apertar o êmbolo principal até o estágio 1, inserir na solução e soltar lentamente. E para expulsar, transferir para outro frasco, você faz a ação oposta. Aperte o êmbolo até o estágio 1, depois até o estágio 2, porque geralmente fica um resquício na ponta. Para ejetar a ponteira, aperte o segundo êmbolo, o segundo botão. Outra vidraria é a bureta. Essa aqui, por exemplo, comporta um volume até 50 ml e apresenta diversas marcações de diferente volume. Na bureta há também uma torneira para o fluxo de líquido. Nessa posição encontra fechada e nessa posição a torneira está aberta. Há também um mecanismo que a gente ajusta para facilitar o abrir e fechar da torneira.
Folgando o mecanismo, a torneira se fecha e abre com facilidade. Apertando o mecanismo, a torneira apresenta uma certa resistência ao abrir e fechar. Ela é utilizada bastante também em titulações. Outra vidraria bastante utilizada no laboratório seria o tubo de ensaio. Os tubos de ensaio são utilizados para pequenas reações químicas, ou seja, reações químicas entre substâncias em baixas quantidades. Esse tubo de ensaio em minha mão possui algumas marcações de volume, por isso ele é chamado de tubo de ensaio graduado. Outro tipo de tubo de ensaio seria o tubo de ensaio comum, onde ele não possui nenhum tipo de marcação e é um pouco mais alongado, também utilizado para reações químicas em pequenas quantidades. Agora nós temos aqui o balão volumétrico, ou também chamado de balão de fundo chato. Essa vidraria tem a utilidade de armazenar líquidos e até mesmo aquecê-los. É importante que vocês fiquem atentos a essa marca, que é onde nós vamos conseguir visualizar a formação do menisco, ou seja, nós iremos saber se o líquido está na medida correta. Ao trabalharmos com análises volumétricas, em que se utiliza, por exemplo, a proveta, a pipeta, a bureta e até mesmo o balão volumétrico citado anteriormente, a medição exata de um determinado volume implica na formação de um menisco, isto é, na curva formada na superfície do líquido. Se essa curva for acima, nós teremos um menisco côncavo, como pode ser observado na figura 1A. Se for abaixo, nós teremos um menisco convexo. Isso vai depender muito do tipo de líquido que está sendo trabalhado e que está sendo medido. É importante também que a vidraria fique sempre na altura de nossos olhos, como pode ser observado na figura 2, para que nós possamos observar corretamente a medida exata para determinada vidraria. Outra vidraria muito importante e bastante utilizada seria o vidro relógio. É uma placa de vidro, como vocês podem observar, e é bastante utilizada para pesagens. Além do vidro relógio, nós temos também a placa de Petri, que possui umas bordas e é bastante utilizada para armazenar algumas substâncias e também para pesagem de massas. Uma vidraria muito importante utilizada dentro do laboratório seria o Becker. Ela possui várias finalidades, onde é bastante utilizado para dissolver, misturar, aquecer, verter líquidos e realizar algumas reações. Um ponto muito importante é que o Becker não deve ser utilizado para medir volumes, já que sua medida é bastante imprecisa. Essa vidraria aqui é chamada de funil de decantação. É utilizada em separação de líquidos immiscíveis, ou seja, aqueles que não se misturam, onde o líquido mais denso fica na parte de baixo e o líquido menos denso fica na parte de cima. Essa diferença de densidade faz com que, quando a torneira é aberta, apenas o líquido mais denso escoe. E quando o líquido menos denso se aproxima da torneirinha, a gente fecha a torneira, para assim evitar com que o líquido menos denso escoe. Outro funil bastante utilizado dentro dos laboratórios de química é o funil de Bunter, que acoplado a um quita-salto por meio de um conector de borracha, pode-se fazer uma filtração a vácuo.
Outro funil bastante utilizado é o funil comum, funil de vidro. Ele é empregado para fazer filtrações com papel filtro e também pode estar fazendo com ele transferências de líquido. Outra vidraria utilizada é o quitassato. Ele apresenta duas aberturas, uma por cima e uma lateral. Ele é bastante utilizado para fazer uma filtração a vácuo e também fazer reações onde os produtos são gases. Outra vidraria bastante utilizada é o Erlenmeyer. O Erlenmeyer ele tem uma medida de volume, entretanto é pouco preciso. O Erlenmeyer é utilizado também para fazer reações, aquelas reações que vão a aquecimento, pois devido à sua abertura ser estreita, dificilmente essa solução, essa mistura vai respingar para fora. Um equipamento bastante utilizado é a balança. Quando for utilizar a balança, certifique se ela está ligada a uma tensão correta e também qual a quantidade de matéria que ela suporta. E se porventura cair algum resíduo de matéria na balança, limpe para não afetar a aferição de outros usuários. Aqui vocês podem observar agora diferentes tipos de balança. Essas balanças são analíticas, elas têm maior grau de precisão na medida da massa. Bom, por meio deste vídeo nós conseguimos abordar um pouco sobre as EPIs, as EPCs e as normas fundamentais de segurança para o laboratório de química. Conseguimos ver também as vidrarias mais comuns, as mais utilizadas no nosso dia a dia. E com isso espero ter ajudado a você que assistiu nosso vídeo até aqui a entender um pouco mais acerca do laboratório de química e dos comportamentos que devem ser seguidos dentro dele.